Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de namorar no sofá, ou outras cositas más, até porque não tem futebol, né? Então vamos ter que fazer alguma coisa. Mas antes disso, você fica conosco com as informações. Acontecem muitas coisas hoje na nossa cidade. Infelizmente, uma delas, como sempre, envolvida com criminalidade. Nessa tarde, não faz muito tempo, a polícia, a brigada, entrou na Vila Conceição, porque eles estão com alguns problemas que a gente sabe que existem em todas as vilas, né? Estão tirando as pessoas das suas casas para fazer ponto de tráfico, enfim. E foi recebida por 2 adolescentes armados com arma de uso restrito. Um deles morreu e o outro, eu confesso aos senhores que agora eu já não sei o que aconteceu. Não morreu, mas um deles acabou morrendo neste tiroteio. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou a EGR a começar as obras de recuperação naquele famoso prédio Lanceiros Negros, que é ali na General Câmara, com a... Como é que é? Andrade Neves? Andrade Neves ali. Que foi o foco de muitas notícias, de muitas coisas, de muito desentendimento, de muita agressão, nas diversas vezes que aquele casarão foi literalmente invadido pelas pessoas que ali moravam, enfim. Então a Prefeitura vai começar a mexer nisso, vai demorar um pouco mais. E eu, como diria minha avó, tá dando uma miudinha nesses candidatos. Agora foi Ciro Gomes que foi parar no hospital, né? Não nada tão grave, enfim, mas ele participou, Marne Barcelos, nesse dia do debate do SBT? Do SBT, participou. Estava assistindo, viu grande parte do debate, né? Alguns candidatos com a sua timidez costumeira, outros não têm absolutamente nada para dizer, né? Além de aleivosias ao povo brasileiro e tudo mais. Um debate normal, pacífico, algumas acusações, tergiversações, absolutamente nada de diferente, porque o líder na pesquisa não está lá, né? Aquele que todo mundo, muita gente se uniu contra e tal, né? Aquela velha história, né? Estão batendo e aí cresce. As pessoas não sabem que a vida é assim, que as coisas são assim. Mas um debate medíocre. Ciro Gomes fica fora dessa campanha de rua até domingo, mas participa, como disse o Marne Barcelos, dos debates. Vai participar até acho que o último, né? Também. Tem na Record. Na Globo. Da Globo. Exato. Sobre então ele o vai debate, se resguardar para os debates. Sobre o debate, eram 8 candidatos. Eu só queria dizer que eu achei extremamente interessante o horário. E aí eu achei o legal. SBT ele explicou que era exatamente, eles tentaram criar um diferente para oportunizar aqueles que não têm, que dormem cedo, que não têm oportunidade, né, de participar, de assistir um debate a presidente. Então eles escolheram, esse horário foi estrategicamente colocado às 6 da tarde. É interessante, é uma alternativa, né? Da Record, debate da Record no domingo. No domingo, da Record. Dona Magda, uma das perguntas mais interessantes que eu achei foi a pergunta que o Meirelles fez para o Cabo Daciolo, né? O Cabo, o que o senhor pretende fazer com a economia brasileira? Mas se o senhor perguntar isso para mim, eu sou um soldado da Polícia Militar. Como se o senhor esteve lá, o senhor não sabe, como é que eu vou saber? Mas que maravilha. Deu uma pancada. O Meirelles começou a rir, né? Agora o Meirelles para perguntar para o Daciolo, quer dizer, realmente... É engraçado se não fosse lamentável. Triste, né? E outras coisas... Porque todos são candidatos à presidência da República. Porque estamos debaixo da lei eleitoral, não posso externar tudo aquilo que eu gostaria de poder dizer para vocês. Mas isso não foi um comentário político, foi uma boa piada. Mas é, por isso foi uma piada. Por falar em pesquisa, saiu outra pesquisa, agora encomendada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né? É uma pesquisa que foi, antes que eu me esqueça, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 04669/2018 e de acordo com o IBOP, que foi
para quem encomendaram, o nível de confiança é de 95%. Vamos lembrar que na segunda-feira, né? Já tinha uma pesquisa. Então, vocês vejam assim, a assiduidade com que estão fazendo as pesquisas. E essa pesquisa do Ibope, divulgada na tarde desta quarta-feira, indica Jair Bolsonaro liderando os índices de intenção de voto dos eleitores para a presidência da República, com 27%, e Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar, com 21%. Na terceira colocação aparece Ciro Gomes, do PDT, com 12%, seguido por Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8%, e Marina Silva, da Rede, com 6%. Foram ouvidos 2.000 eleitores em 126 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os candidatos Cabo Daciolo, do Partido Patriota, Emael, do DC, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, não alcançaram 1% das citações nesta edição da CNI-Ibope. Bolsonaro continua tendo a maior rejeição, 44%. Haddad e Marina Silva empatam neste quesito. Ambos têm 27% de rejeição. Geraldo Alckmin aparece em terceiro no índice de rejeição, 19%, à frente de Ciro Gomes, que tem 16% de rejeição. O levantamento, já disse, foi registrado e aí faz uma alusão à pesquisa, eles fazem uma comparação à pesquisa que já foi veiculada aqui por nós na segunda-feira. Dona Magda, como os números são muito parecidos, para não dizer quase iguais, né? E eu sempre temo me repetir para não ficar enfadonho, eu pensei só um dado novo dessa pesquisa, porque ele é muito interessante. 14% desses consultados aí disseram que já estão pensando em votar pelo voto útil. E eu peguei este dado exatamente porque nós da bancada trouxemos essa ideia aqui de que nós estamos acabando ou nos encaminhando para uma polarização, né? Nós vimos alguns candidatos com 3% caindo para 1 ou para 0. Né? E esta migração nos parecia um voto útil. E agora esta pesquisa nos sinaliza isso. 14% diz que pode mudar seu voto para torná-lo um voto útil. E aí, na pergunta também, tio, o que era voto útil, né? É votar contra quem eu não quero. Não é votar. Ele deixa de votar a favor e vota contra quem não quer. Favor, vota contra o adversário. Não, o voto útil é tu vota em quem está na frente. Sim, tu deixa de votar no candidato da tua eleição. Perdedor, exatamente. Poder não ser mas é a mesma coisa. A decisão do teu voto é com relação à rejeição e não à escolha do deputado. Não quem tu gostaria. Eu não acredito nessa história da rejeição. Sabe por quê? Porque a rejeição, sempre o primeiro ou o segundo tem mais rejeição que o terceiro e quarto. Mas é exatamente isso. Agora basta saber. Porque assim, Chicão, num primeiro momento, a pessoa pensa em votar naquele que mais ele gosta. Lhe agrada, ele representa, né? Nas suas ideias e tudo mais. Depois ele vê que o cara tem 1%. As preferências, as intenções de voto através das pesquisas, tem muita gente que pensa, não vou poder votar nesse candidato, porque esse candidato não tem chance. Então eu vou votar naquele que vai vencer aquele que eu não quero. Não é aquele que eu quero, é aquele que eu não quero. Então, ele aposta no lado contrário daquele que ele rejeita. O voto não é o do gosto dele, né? Agora, dona Magda, eu acho que o Brasil copia tudo dos Estados Unidos. Come McDonald's, anda de calça de jeans, Camaro amarelo. As mulheres copiam tudo das mulheres americanas, estilo Maria Gasolina, na maioria das vezes. Por que não copia uma lei eleitoral? Fazia 40 anos que eu não ouvia Maria Gasolina. Uma lei eleitoral. Nos Estados Unidos, a história de debate com um monte de candidato não existe. Só existem os dois primeiros na pesquisa. Mas aí foi a lei eleitoral. Agora aqui não. Qual é o interesse que tem perder um tempo na televisão para ver um candidato que, de repente, tem 0 ponto? Mas aí, com várias leis, precisaríamos fazer essa mudança. Mas eu só ia complementar a informação, já que nós estamos falando de votar ou não, enfim, o voto útil. O STF manteve o cancelamento de 3,3 milhões de títulos de eleitores no país. Entre os cancelamentos estão 1,5 milhão de eleitores no Nordeste, somando 4% do eleitorado da região. No Rio Grande do Sul, foram 167 mil cancelamentos.
Por 7 votos a 2, os ministros negaram o pedido encaminhado pelo PSB com o apoio do PCdoB e PT. Os partidos queriam reverter a medida sob o argumento de que ela impede o direito ao voto e traz prejuízos especialmente aos eleitores pobres. É a propósito de eleitores, para quem ainda tem que pegar o seu título, enfim, amanhã, a última data, né? Não pode deixar para depois. Não vai deixar para a última hora, né? Porque eles vão distribuir senhas, vão atender até o horário que tem que atender. Não dá para votar com a carteira de identidade? Pode. Tu pode votar se tu sabe a tua zona, tá, tu tem que saber chegar, né? Zona, tem que saber chegar, exatamente, né? tem que saber a localização exata do teu. Pois é, eu até hoje sempre votei no mesmo lugar, só falta eles me fazerem trocar o colégio, a senhora nunca mais vota. Se trocar o colégio, nunca mais vota. Eu tenho que votar. Não, o máximo que troca é a sala. Tu acha? Claro. O meu trocar uma sala foi uma confusão uma vez. Uma vez foi uma confusão. Não, então pode tá. trocar de lugar, entendeu? Físico. Isso eu me acho. No meu lugar eu acho, na outra sala eu acho. Na outra sala eu acho. Chicão, o que você tinha que você não compareceu no serviço? Sentimos muita falta, dona Magda. Eu também. No sábado, estava um calor muito grande. Eu fui tomar um banho de piscina lá em casa. E tem um deck, o Vitorino até conhece, que já teve lá em casa. Tem um deck em volta da piscina, barra de madeira. E eu escorreguei no deck, que estava molhado, e estatelei o joelho na borda da piscina. Bem de quina, assim, bateu de quina. Dói o meu. Doeu. Eu gritava no Morro Santa Teresa. É mesmo, Chicão, que frasqueira. Não, mas grito de alta dor. Sabe? Alta dor. Tudo é mega. Mas é um grito também de muita coragem para enfrentar. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu liguei para o traumatologista Paulo Guzmão. Ele disse assim, não pode tomar o analgésico? Não posso tomar o analgésico. Então, gelo, não pode tomar banho quente e... Já aproveitou para não tomar nem frio, né? Não. Já aproveitou para enforcar o banho. Não? Ainda bem que estava banho cirúrgico. Porque assim, Chicão Tofânio, eu ontem não estive nessa bancada, mas tive a oportunidade de ver o programa e sei que na minha ausência, como eu sabia o que tu tinha, né? Eu teria dito. Mas na tua ausência fizeram algumas elucubrações do porquê que tu não teria vindo e tal, que talvez tu até tivesse que ficar em pé hoje para fazer o programa. Parece que tu tinha ido reformar a retaguarda. Vocês são as pessoas maldosas que, infelizmente, tudo na vida... E sei, uma vez teve um sociólogo chamado Jacques Kerouac, que escreveu um livro chamado, foi meu livro de cabeceira, On the Road. Você já ouviu falar, mano? Na história. Jacques Kerouac dizia o seguinte: tudo na vida é movido a sexo. Tudo. Sim. Ela comprou aquele blazer bonito, vinho movido a sexo para agradar alguém ou ser bonita para avisar alguém. O cara compra um carro por causa disso. E eu, como sou muito beneficiado nesse quesito, Deus me deu esse privilégio. Esse belo tipo, sabe? E outras pessoas não aceitam nisso, que nem na jurídica ganham. Ninguém na jurídica não consegue assinar um cheque. Nem no cheque ganha, porque a mulher diz assim, não quero descarregar nem no cheque. Então descarrega em cima de mim, entende? E como eu tenho muito fair play, eu levo na boa. Tira de letra, né? Levo na boa. Tira de letra. Tá bem, então foram só rumores, só fofoca, não tá acontecendo absolutamente nada. Aliás, Gustavo Vitorino, tu estás tão quieto, Chicão, tu tá desinteressado pelo programa? Olha, eu tô deixando todo mundo falar. Continua triste. O bumbum não é o bumbum, né? E agora esta hipótese, quem aferiu fui eu. Eu disse. Não, mas essa foi elogiosa. Eu disse que talvez ele estivesse recuperando, estivesse fazendo. Ele pretende projetar o seu bumbum, não é isso? Já foi projetado. Ele falou aqui que de repente você estava botando alguma coisa na bundinha. Não, o dia que botar, vou mostrar. Gustavo Vitorino, eu vou só te lembrar o seguinte: te detém aí no teu telefone. Pode ficar. Pode ficar. Se era para dizer isso, era melhor ter ficado mais um pouquinho ali. É que a única coisa que tu consegue evoluir é uma Ferrari. Tu não consegue evoluir um Chevette. A Ferrari. Pode botar o que a Ferrari, a Fórmula 1 troca todos os anos motor. O Chevette quando passa. Eu sou a Ferrari, ele é o Chevette. Então eu vou botar Metacril para ficar um estilo bumbum na nuca, que é a nova moda no verão europeu. Bumbum na nuca. Sabe? Que os modelos usam, mas é uma outra vibe. É outra. Escuta, falar em outra vibe, tá vencido o teu esmalte. Tem que fazer a mão. Nós até achamos que o. Mas isso Aqui tem que uma Dona Magda, eu tenho informação. Não, agora ele está demais. Ele está demais. Para retoque. Ele não apenas
pinta as unhas, como é ele que sabe pintar. Não, retoque. De unha. Mas eu acho que não tem nada de mal nisso. Os índios, os nativos Maasai, no Quênia, são os guerreiros mais vigorosos do planeta. Os Maori, na Nova Zelândia, pintam os lábios. Agora, o cara não pode querer retocar. Pode, isso aí não é claro, bacana. deve até. A única coisa que eu faço é o seguinte: traz a tua namorada, eu trago a minha. A mais bonita tu ganha. É que nem os gregos. Os gregos eram assim. O mais bonito fica com as duas, Chicão. Assim. O mais bonito fica com as duas, Chicão. Os gregos faziam o seguinte: quando duas pessoas estavam numa contenta, o juiz dizia o seguinte: tire a roupa, o mais bonito ganha, porque o mais bonito é filho de Zeus e o mais feio é filho de Thanatos, que é o mal, tá entendendo? Que é quase danado. É danado. Quase danado, se então danado, nessa eu ganho sempre. Olha aqui, Dona Magda, só antes para encerrar o questão Chicantofane, para que nós possamos esse item. Porque daí não é assim, vai ser eu quero dizer que ele sempre foi de Torres, mas esse ano há rumores, eu não tenho a informação, eu vou anunciar, de que ele estará circulando por Atlântida. É, Atlântida, nós vamos, eu e alguns amigos, vamos alugar uma casa lá, todo mês de fevereiro. Será pequena. Carnaval, porque é importante, porque é o mês do lançamento do meu livro, tem que fazer muito making-off. E um trabalhol também aqui, né? É um trabalhol, né? Essa praia é fim de semana, né? Mas fim de semana é o melhor que tem, porque tu volta segunda de tarde. Tá, e o Chicão e o Vitorino vai deixar tu ir com ele sábado de manhã, não? Não, eu não sei qual é a operação do Vitorino na praia. Não, e agora vocês estão assim, meio assim. Olha aqui, ó. Não, mas eu não tenho nada contra o Vitorino. Nem por favor. Eu gosto do Vitorino. O Vitorino é meu amigo, inclusive é um dos fundadores do Barco do Amor, que vai ter uma bandeira que vai lançar na lagoa. Cada um vai ser na bandeira. E o Roxo tá na operação. O Esteban é essa. O Roxo tá na operação. O doutor Esteban vai pro céu. 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 Bom, a Câmara Rio-Grandense do Livro, que é a entidade que promove a feira do livro, né? A nossa feira, que é uma das mais importantes e maiores da América, já divulgou na tarde desta quarta-feira os 5 candidatos a patrono desta que será a 64ª edição do evento. São eles: Caio Ritter, Celso Gutfran, Cláudia Tages, Letícia Wierchowski e Maria Carpe. Os 5 foram escolhidos nesta quarta-feira numa votação que envolveu 130 associados da Câmara. E os associados da Câmara são as editoras, as livrarias e as distribuidoras, além de patronos de feiras anteriores e também de ex-presidentes da entidade. Agora começa uma segunda etapa, na qual tem poder de escolha cultural, né? A segunda etapa que tem poder de escolha cultural, composto por figuras de destaque, pessoas ligadas a universidades, ex-patronos da feira e também dirigentes da Câmara. O público também poderá votar em uma das disponibilizadas em urnas que estarão disponibilizadas nas livrarias por todo o estado. E o novo patrono será anunciado na primeira quinzena de outubro. Hoje, a patrona da Feira do Livro é a escritora Valesca de Assis. E a feira vai acontecer de 1º a 18 de novembro. Fala, Luciane. Não, para os amantes da música, agora o YouTube lançou uma ferramenta, um aplicativo concorrente do Spotify. Vai ser, eu acho que vem com um diferencial, porque todos os vídeos vão ser vinculados, as músicas com as letras, os covers e os shows ao vivo. Então, realmente vem bem competitivo. Nos mesmos patamares de preço que já funcionavam no Spotify, R$17 por mês e 26 aquele plano familiar, e ele vem substituindo então o Google Play Music. Então, olha, eu acho que é bom, né, termos duas opções. Eu acho que é o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Mário, que tu tá com esse olhar assim, eu tô regalado? Triste. Não, eu tô triste com a morte do Tito Mate. Tito Mate. Eu estou muito triste, eu recebi a informação aqui no nosso corredor, através do Roger dos Reis, morreu o Tito Mário. Aí comecei a me lembrar do Tito Mário, das canções de Tito Mário, com que o Tito fez um dos hinos do Rio Grande do Sul, que foi Gauchinha Bem Querer. Ele veio fazer uma temporada aqui em Porto Alegre, conheceu uma moça que era uma radioatriz. Ela era uma menina, tinha 17 anos, se apaixonou pela menina,
se apaixonou, simplesmente se apaixonou por essa moça e compôs a Gauchinha Bem Querer, né, que é um dos hinos do Rio Grande do Sul, uma música belíssima que traça o amor por uma jovem, por uma menina naquela época, um amor platônico, evidentemente. E uma das músicas mais lindas do Tito Maggi, ele compôs muitas e muitas, e até dias atrás eu comentei a respeito disso, e a letra diz mais ou menos o seguinte, né? Só falta a porta se abrir e ela ao lado de outro passar e por mim nem olhar, né? E eu acho isso fantástico, isso aconteceu comigo lá em São Paulo, inclusive. Então eu tinha um amor muito grande pelas músicas do Tito, ele era um cantor intimista, super afinado, uma afinação fantástica, tocava um violão, isso o Vitorino pode assegurar também, porque o Vitorino conhece o violão, toca e toca bem. Então quero dizer a vocês que eu estou muito triste, que é mais um amigo que se vai, mais um conhecido, digamos assim, ou talvez um dos meus ídolos na música popular brasileira. Música de alta qualidade, letra que você entende o que ele está dizendo, música que você deixa a música tomar conta. Nietzsche dizia, o mundo não existiria se não houvesse a música. A música, o mundo sem a música não existe absolutamente. Então, eu quero dizer para vocês que estou muito triste com a morte do meu amigo Tito Maggi. Pois já que tu estás falando de música, vamos à primeira sugestão aí de final de semana aí com a Alice Klein. Oi, e o seu Programe-se. Oi, pessoal. Boa noite. Pessoal. São muitas as atrações dessa semana e uma delas é a Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha, que apresenta novamente aqui no estado, nessa semana, a turnê solo Como Eu Quero. E nesse show ela vai reunir as suas músicas próprias e também os sucessos da antiga banda. E vai fazer uma interpretação da canção Céu Azul, de Charlie Brown Jr., além de covers de outros artistas. A apresentação vai ser sexta-feira, às 9 horas da noite, no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo. Magda. Ah, legal. Uma boa dica. Marlon, já que tu não estou agorando, mas o Ziraldo sofreu um AVC e eu não estou agorando, por favor. Mas ele está hospitalizado no Rio de Janeiro, ele está com 85 anos e foi internado em estado grave no Hospital Procardíaco em Botafogo. As pessoas não gostam de falar na morte, mas é uma coisa... mas a única coisa certa que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mas é difícil. Eu acho muito ainda difícil. Hoje... sim, não é fácil, né? Hoje eu fiz um comentário muito grande na Rádio Pampa, aproveitando hoje o nascimento de um dos grandes filósofos da Alemanha, chamado Martin Heidegger, que escreveu um livro fantástico chamado Ser e Tempo. Ser e Tempo. E ele trata a respeito desse assunto, inclusive da morte. Ele insinua a morte, né, como representação, a morte como o final de tudo ou o início de uma vida para aqueles que acreditam. E aí já os espiritualistas já começaram a ligar, dizendo que a gente não morre, que tem a reencarnação. Claro, para quem acredita, né, muitas pessoas não acreditam, outras pessoas acreditam. As pessoas céticas não acreditam. E isso o homem usa como base do ser e tempo. Se você ler esse livro, Heidegger, Ser e Tempo, você vai gostar. Só que é um livro assim meio... né, tem umas 700 páginas. Nossa, mãe do céu. Acho que eu vou morrer antes. Só para lembrar, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A gente fala tantas vezes aqui, infelizmente noticia isso e tem aumentado cada vez mais. Eu escutei um psiquiatra hoje falar sobre isso e também tem possibilidade de ajudar através de sites e tudo mais. É uma campanha bem grande, mas o que o psiquiatra disse e que ficou na minha memória é que as pessoas, ninguém pensa se alguém está tendo um AVC, é na mesma hora, é emergência e eu tenho que levar essa pessoa para o hospital. Então, a pessoa que também está com sinais de depressão profunda e que pensa nisso, também tem que ser levada por algum familiar ou por alguém próximo, como se fosse um sinal de emergência de qualquer outra doença. Um ataque cardíaco, um AVC, tudo isso, a pessoa se dirige ao hospital. Da mesma forma, tem que acontecer quando tem alguém próximo com esses sinais. E só para agregar essa tua informação preciosa, e o seguinte, quem avisa não faz. Avisa e faz. E quando a pessoa começa a falar nisso, ela já está no limite. No limite. Dona Magda, só complementando o assunto, hoje saíram algumas pesquisas até do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil abordando esse tema. As pessoas têm medo de falar de doença, assim como têm medo de falar da morte. O número é 73% dos brasileiros
fogem, não abordam esse tema, têm medo de abordar esse tema. E 82,4% acham que não tem nada mais sombrio do que a dor da perda. Isso é fato, que abordar esses temas não é fácil, mas a questão da doença, tu vendo alguém perto com alguns sinais, tem que trazer esse fato à tona, por mais difícil que seja. Dona Magda, nosso programa não é de filosofia, mas às vezes a gente tem que dividir até com os mais jovens que nos ouvem aqui. Há uma grande dificuldade para nós, quando jovens, nós nos imaginamos como será a velhice, né? E realmente a velhice, ela nos defronta com algumas situações. Nós começamos a tratar exatamente com a redução de alguns valores que para nós são importantes. Por isso que a juventude é isso, é saúde, é força, é volúpia, né? E nós começamos a administrar isso e trocar valores. Eu lhe confesso que eu não tenho medo nenhum da morte. Eu não tive, já me defrontei com ela e ela, para mim, será com muita serenidade. Agora, tenho muito medo, sim, da doença. A doença, a dependência, a incapacidade, estes, sim, são... Não vivo em função disso, mas esses, sim, são adjetivos, são situações que me constroem. Mas mesmo filhos eram pequenos? Tu também, nessa época, não tinha medo da morte? Porque eu acho que é um fator assim, que pesa muito quando se pensa nisso. É quando a gente tem filho e como que aquele filho vai, vai crescer e como é que vai conseguir sobreviver a uma dor como essa, de perda de pai e mãe. Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso em especial nos que ficam. Isso, né? Eu lido a Carla lida muito mal. Eu tenho muita dificuldade de pensar, porque eu quero muito viver. Desculpa só, tem pessoas que falam que não gostam nem de falar sobre esse tema, morte, doença, porque atrai. Né? Isso é uma bobagem. É uma bobagem. O que todo mundo tem que fazer, é o que fez o doutor Vitorino sábado passado, e nós elogiamos aqui, é fazer seu exame, fazer suas revisões, fazer seu cuidado do seu coração, fazer... Essas coisas, isso é que nós devemos fazer para que nós mantenhamos a saúde. Vou aproveitar o gancho, vou mandar um abraço para a doutora Tatiana Bressler, que ela é a única pessoa em Porto Alegre que ela é especializada em genética biológica molecular. Ela fez um exame da minha célula, uma coisa fantástica isso. Maravilha. Tu vê o que tu está precisando? Sim. Muita água, porque eu não gosto de tomar água. E está precisando de vitamina D, B, e é isso, vou te dar para ti. Então você vê como é que está dando a sua célula. Muito legal isso. Isso é muito bom. Se ela examinar a minha célula, vai descobrir que eu estou precisando de dinheiro. 99% da população. Então, não fala mais. Vai à luta da grana. Examinar minhas células. Se ela for examinar as células do Vitorino, ela vai ver que ele precisa de cédulas. E vai mandar dizer uma coisa. Por hora, a cerveja suspende um pouco, que já acumulou bastante. Olha aqui, já que estamos falando de coisas legais, e tu deve estar, se tu está precisando de dinheiro, tu deve estar precisando comer bem também um pouco, né? Tem Oktoberfest nesse final de semana, lá no Chalé da Praça 15. A partir das 11 da manhã às 20 horas. E o Edemir está nos convidando aqui, sendo nosso convidado especial para a segunda edição do Oktoberfest do Chalé da Praça 15. Aberta a todos. Como tem uma frequência muito grande, é bom você se adiantar, reservar, chegar cedo. Nosso amigo que eu descobri que é um pé de valsa, dona. Ou encontrei com a sua consorte, né? Poderia ser diferente, né? E descobrimos que... lógico, eu queria deixar claro já para especialista no passinho do leão da montanha, saída pela esquerda. O homem sabe muito. O homem sabe muito. Olha aqui, e outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é agradecer pro pessoal da Flor de Primavera os sanduichinhos maravilhosos que nos mandaram. Que espetáculo. Exatamente. E assim, eles vieram as caixas com o tradicional sanduíche da sanduicheria Primavera. E eu tenho uma história de vida com eles, com o casal, desde que eles vieram para Porto Alegre, vieram para o Brasil e se instalaram aqui com a Primavera, que é uma coisa única, ninguém conhecia esse tipo de coisa. E eu tive a felicidade de encontrar com a Tereza e a Silvina lá no Andrea Bocelli.
Fazia anos que eu não via. Elas são as duas donas? São, é mãe e filha. Tem a Karina também, que tá lá. E elas mandaram para mim, adoramos o nosso reencontro. Você faz parte da história da família Primavera. Com carinho, Tereza, Silvina e Karina. Já agradeci para elas direto no telefone, mas quero agradecer de público e realmente dizer para vocês que não tem coisa melhor. Pode ter coisa igual, mas melhor não é. Agora, assim, a torta Marta Rocha da Primavera não tem igual. E essa a torta fria. Dizer. A torta fria é um clássico. Então vamos combinar o seguinte, dona Ceci, dona Tetê, manda uma torta Marta Rocha, por favor. É para nós avaliar mesmo se isso é verdade mesmo. Dona Ceci, dona Tetê, não, é a dona Tereza e a Silvina e a Karina. Foi o que eu disse, dona Ceci, dona Tetê, já tá dona íntimo, Cacá. Tetê, Cici e Cacá. Por favor, sintam-se à vontade de presentear essa bancada, mas, por favor, reforcem, especialmente no presunto com abacaxi, porque estava muito Ele adorou, foi o sanduíche que ele mais gostou. E não mandem aos cuidados do seu Vitorino, senão ninguém mais vai ver. Não, manda aos cuidados da dona Magda, que ela divide os pães. Ela socializa. Socializei. Roberta, fale, antes que o programa acabe. É verdade. Gostaria de trazer umas informações a respeito da economia para o nosso telespectador. As micro e pequenas empresas são as grandes empregadoras do nosso país, pois é impressionante o alto índice de endividamento das micro, pequenas e médias indústrias e empresas de modo geral. Em agosto, 11% é o que elas não pagaram aos bancos, 8% fornecedores, 12% despesas, 23% em impostos. São dívidas que essas empresas não quitaram em agosto. Isso não é algo apenas no Brasil, que, claro, está passando por um processo econômico muito complicado, está lenta a economia para ela engatar. No mundo hoje, o alto endividamento está a tal tamanho que, segundo o Instituto Internacional de Finanças, no mundo hoje há 247 trilhões de dólares em dívidas. Então, os países do mundo inteiro estão altamente endividados. As empresas do mundo inteiro estão altamente endividadas. Por que eu sempre estou reiterando o comércio internacional? Nós estamos tendo uma mudança impressionante do comércio internacional nesse ano, que vai afetar o ano que vem e, consequentemente, o nosso país vai precisar responder a isso. Roberta, agora eu lembrei que ontem à noite eu encontrei com um professor teu, o Dr. Caníbal. Ah, sim. Que ele viu, esses dias estava no programa, ele disse, eu nem sei se ela completou a faculdade. Claro. Só completou, pelo menos. Ele foi meu professor de Direito Penal 2, se não me engano, professor Caníbal. Hoje ele foi desembargador, acho que ele está até... ele é desembargador. Desembargador, não sei se ele está já aposentado, fica Caníbal? Aqui meu abraço. Não, ele está trabalhando. Está trabalhando, sim. Está trabalhando, pois foi meu professor, sim. Jovem, continua cada vez mais jovem. Eu não gostava muito da matéria, penal nunca foi uma matéria que gostava, mas enfim, ele foi um grande professor e marcou sem dúvida nenhuma e foi homenageado na minha turma. Eu quero aproveitar o link que disse a doutora Roberta. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ele faz exatamente uma alusão a isso. Ele está preocupado com a transição, né? Ele recebeu já em seu gabinete alguns assessores dos candidatos à presidência do país e ele elencou 3 temas em especiais que são importantíssimos para a continuidade do país. Então, ele quer receber essas equipes, ou que estão logo sinalize quem serão os 2 do segundo turno, para já interagir com eles. Ele cita 3 matérias: a Lei Candir, os precatórios e a reforma da Previdência. É muito importante. Que são temas que o país, para voltar a funcionar, precisa revisar essas 3 matérias. A Lei Candir, para quem não sabe, é um repasse que se faz baseado na perda que as empresas tiveram em função da exportação. Os precatórios é exatamente se começar a pagar o que deve, então se quer um financiamento para os municípios e para os estados. E, por último, a reforma da Previdência, que todos sabem por si só a necessidade que temos de fazer. Então, é importante essa matéria. Eu acho que o ministro perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Eu só gostaria de complementar o que o Ruschel está trazendo, que eu achei muito importante, Gustavo. O São Paulo é um espelho importante do nosso país em termos de tecnologias, indústrias, enfim. O Sindicato de Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo está dizendo o seguinte,
que 90% não contrataram em agosto, 17% demitiram, 85% não vão contratar no próximo mês e 9% pretendem fechar vagas. Então, nós não estamos tendo uma economia que está alavancando empregos. E sem empregos, a gente não consegue construir uma economia de consumo. Isso é muito grave, a situação está lenta, está demorada. Os juros nos Estados Unidos estão aumentando, hoje está 0,25%. É muito, porque é impressionante os títulos, internacionais dos Estados Unidos. Deixa eu abordar esse tema aí fazendo uma reflexão. Primeiro, o porquê do endividamento das pequenas e médias empresas? A carga tributária brasileira é imoral. O que nós temos? Nós temos uma máquina pública corrupta, inchada, mastodôntica, que quer cada vez mais dinheiro para benefícios, privilégios, aposentadorias, blá, 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 blá. Não tem mais como tirar dinheiro das empresas. As empresas estão quebrando. Essas empresas que a Roberta estava descrevendo aqui, pequenas, micro e médias empresas, a maioria está quebrada. Mais da metade está devendo. Muito. E 1/3 delas não tem como pagar. Não tem liquidez que atente ao tamanho da sua dívida. Tudo por quê? É cobra, é imposto, não sei o quê. Abre uma carrocinha de cachorro-quente aqui na esquina, no outro dia tá o fiscal da prefeitura, da SMIC, da vigilância sanitária, do diabo que o carregue, veio o TRE saber se o cara já votou, não sei o quê, sabe? É para encher o saco. Então, no Brasil, não dá. Empresário, iniciativa privada no Brasil é coisa para herói. Aí o que acontece? Todo mundo quer uma boquinha pública, concursinho público. Eles vão mandar uma mensagem ali agora para Carla, para Magda, me xingando, mas é a realidade. Já chegou, Gustavo. Já chegou, e vai chegar mais. Todo mundo quer uma boquinha pública, porque a boquinha pública é o seguinte, acabou o dinheiro, mais imposto. Estourou a curva de Laffer. Para quem não sabe, a curva de Laffer quer dizer o seguinte, existe uma capacidade contributiva no tecido social. Sempre que você ultrapassa essa capacidade contributiva, você aumenta a inadimplência, reduz a arrecadação e aumenta de forma brutal a insegurança jurídica. Porque fica todo mundo devendo para todo mundo e ninguém paga. E o governo, que não faz lufas, que oferece um serviço vagabundo para a cidadania, fica de braço cruzado, tirando dinheiro de quem pode e de quem deve. Essa é a realidade hoje do Brasil. E é o retrato disso que a Roberta está falando. Gustavo, é grave a situação, sim, e principalmente por quê? Porque todo mundo só investe numa situação que vai ganhar e que é seguro. Os títulos públicos americanos, hoje, sempre foi o investimento mais seguro do mundo. No momento que os Estados Unidos aumentam o juro, todo esse investimento que ainda estava no nosso país vai migrar. E não é só do nosso país. Os títulos americanos com juros altos estão mexendo com a economia do mundo inteiro. Mas Roberta, sabe que eu acreditava nisso até hoje? Sabe que o Fed, que é o Banco Central Americano, para quem não sabe, anunciou hoje o aumento da taxa de juros e o dólar caiu. Fechou em 4,03. Então, assim, eu não tento mais entender nem explicar a economia brasileira, porque nem os especialistas conseguem mais. Liguei para 2 economistas amigos meus, pô, eu não tenho mais o Baldi, infelizmente, nosso Baldi não está mais lá. Era o meu, eu ligava para ele, Baldi, tu viu o que aconteceu hoje? Aí ele me abria os olhos para coisas que eu não tinha percebido. O Baldi já não está mais entre nós. Então, eu liguei para 2 amigos hoje da área do mercado acionário e perguntei, vem cá, o que está acontecendo, Gustavo? Olha assim, ó. Nós estamos que nem mosca tonta, sabe? Barata tonta. É uma barata depois do Rodox. A barata depois do Rodox. A gente não sabe mais o que dizer para o cliente, porque eles têm clientes, as carteiras, tem que dar satisfação. A gente não sabe mais o que dizer para o cliente, porque é um samba do afrodescendente. Parou. A insegurança está muito grande. Dado bem interessante que das 134 pesquisas encomendadas, o grande protagonista de tudo isso tem sido, pelo menos tem chamado a atenção, exatamente as empresas financeiras, XP Investimento, essas BTG que a gente fala aqui, Pactual, então estão pedindo muito, solicitando muito as pesquisas eleitorais, coisa que não acontecia com tanta frequência. Então, eles estão realmente ligados no que está acontecendo no âmbito eleitoral. Isso está mexendo muito com o mercado. O banco aqui, que é o Agibank, sabe aquele que tem aqui, que é gaúcho, aquele banco, que já tinha anunciado a abertura do mercado,
puxou o freio de mão para tudo. Mas o que acontece mais? Você sabe o que eles... Claro que para o cliente eles têm que passar a segurança. Não, estamos sabendo o que está acontecendo, existe uma previsão, passam aquela segurança para o cliente. Mas a realidade lá dentro é que eles não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Está uma bagunça. Isso que a Roberta falou agora. Pô, os americanos aumentaram o juro dos títulos. Pô, vai ser uma debandada, o dólar vai a 4,50. Caiu. Mas é que está 100% instável o mercado, e eu te diria mais, não são só as pequenas e médias empresas, até as grandes. Ontem eu estava falando com um grande executivo de uma empresa que está tendo que reestruturar toda a empresa em todos os níveis, rever estratégias, rever quadro de colaboradores, fazer cortes drásticos, fechar fábricas, por causa demitir pessoas. E nós, porque, na verdade, a gente está com uma dívida, um déficit primário muito alto. Saíram hoje os índices e praticamente duplicaram. A inflação vai ficar acima da taxa. O governo vai ter que mexer com essa... Porque a recessão está aí, é evidente. O relatório Focus, que sai toda segunda-feira, ele está sendo corrigido a cada edição. O relatório Focus aumentou a previsão de inflação no Brasil. O relatório Focus reduziu o PIB brasileiro previsto para 2018. Sabe, toda segunda-feira o relatório Focus do Banco Central traz uma novidade para baixo. O que eu queria contribuir é que a situação está atípica em razão de que, internamente, nós estamos tendo uma situação muito grave, somado a um problema no mercado internacional, que é essa guerra entre Estados Unidos e China, que são os detentores das maiores economias do mundo. O dinheiro está com eles. E pela primeira vez eles estão guerreando. E soma-se a isso, a globalização está também ruindo. Muitos países estão fechando as suas economias. Então, esse movimento está acontecendo agora. Quem tem uma bola de cristal também não vai conseguir definir este momento. É muito especial e faz parte da história das civilizações. Estamos num novo milênio e essas mudanças estão acontecendo. São movimentos que a história sempre marca. A França adotou uma política interessante, porque a França é um grande produtor de produtos primários. A exemplo do Brasil, a França produz alimentos, ela produz leite, produz produtos agrícolas. A França é uma espécie de celeiro de produtos primários da Europa, mais que Espanha e mais que Portugal. E me chamou a atenção porque a França, de 2 anos para cá, vem criando restrições a produtos hortifrutigranjeiros do norte da África, que eles importam muito, vem criando restrições a produtos primários, oriundos da Turquia especialmente. A França, isso que a Roberta falou, a França está fazendo silenciosamente, ela está se fechando. E a Alemanha, Marlene, já fez isso há mais de uma década atrás. Tenta vender hortaliças para a Alemanha, tenta vender carne congelada para a Alemanha. Não quero. Mas tem o caminho de volta, né? A exemplo daquilo que eu estava comentando, que nos Estados Unidos, os agricultores, 1/3 da produção deles de soja era direcionada para a China. Então... Mas é que o caso da soja é atípico. Numa guerra, que é o que nós estamos vivendo hoje comercialmente, sempre tem um setor que ganha. Nas guerras mundiais passadas, sofrendo muito esse impacto. As indústrias... Então, a soja, quem está trabalhando com soja hoje está ganhando muito dinheiro, mas quem é que ganha numa guerra? Entre os nossos telespectadores está Rogério Caldana, que é uma pessoa excepcional, um amigo querido, um homem que entende tudo de publicidade, entende tudo de televisão, é grande... É o craque naquilo que ele faz. Signo de virgem também. Signo de virgem. Esse signo então deixei de cumprimentá-lo pelo aniversário. Rogério Caldana mandou um WhatsApp dizendo assim: Lucas Mendes, do Manhattan Connection, imita o Chicão Tofani usando óculos escuros na bancada. Esse Chicão é muito fashion. É verdade. Rogério Caldana foi meu patrão aqui na TV quando tinha um programa na Rádio Universal, que foi o precursor do WhatsApp. O nome do programa era o Paparazzi. Eu dava telefone de mulher solteira, não é? Às 6 da tarde. Eu ouvia todo dia. E uma vez, a mulher, só que ele era gravado. A mulher terminou com o noivo.
na segunda-feira. E o programa estava só no inteirinho. O Gilá fez as pazes. Um cara muito poderoso veio aqui e pediu a minha cabeça. Aí me tiraram do programa. Esse tinha... Lembrando que nessa época não tinha celular e os telefones tinham apenas 5 dígitos. Aqui no WhatsApp, o Josias de Novo Hamburgo. Olá, pessoal da bancada. Eu vi a notícia agora que os ministros do Supremo derrubaram a petição do PSB a respeito do recadastramento biométrico. Agora, gostaria de fazer uma pergunta. Eu não fiz o recadastramento biométrico, mas no site do TRRS, o meu título aparece com situação regular. Poderei votar em outubro? Josias de Novo Hamburgo. É uma decisão de agora. Não, que existe diferença de prazo. Alguns estados já estourou o prazo e os títulos foram cancelados. Em outros, embora não tenha feito, ainda existe um prazo com pagamento de multa, enfim. Então é preciso ver o seu prazo final e o calendário que foi estabelecido para o Rio Grande do Sul. Agora, deixa eu levantar uma questão aqui. Não é apenas o cadastramento biométrico, não, viu? Era o número de eleitores que não batia com a população e com número nenhum. A fraude eleitoral é que está sendo combatida com o cadastramento biométrico. E pode ver. E a maior parte é do Nordeste. O Nordeste tinha cidade com 10 mil habitantes, 35 mil votos. Então, assim, a fraude eleitoral, e basta ver os partidos que estão desesperados para ver. Né? Tu sabe, falando em fraude eleitoral, ontem eu presenciei algo inédito, algo que está acontecendo esse ano pela primeira vez no nosso TRE. Ontem teve um evento desses que os candidatos fazem, né? E que arrecadam, né? As pessoas pagam convite e tal. Eu estava lá e tinha 2 auditores que chegaram lá, no começo de tudo. Um deles chama Luciano, o outro chama Diego, porque claro que eu conversei com eles, né? Então, eles disseram que a partir desse ano, isso também é uma coisa que o TRE também está querendo fazer. O que acontecia? A pessoa fazia uma festa para 100 pessoas, num lugar que cabe 30. E depois declarava que recebeu 300 convidados. E aí dá procedência para o dinheiro. Assim como tem lugares que é para 1000 pessoas que eles convidam e vão 20. Impressionante. Então, eles estão dando incertas nesses eventos para ver quem tem convite, quem não tem convite, o que comporta o lugar. O que é para arrecadar dinheiro para as campanhas? Sim, é isso que eles arrecadam, dinheiro para as campanhas. Sabe o que se chama isso? Lavar dinheiro. Sim, eles estavam fazendo isso, exatamente, é o que eles disseram. Uma bandeirinha de dinheiro. Então, eles estão agora, a partir desse ano, eles são poucos, não dá para dar uma cobertura. Uma janta esses dias, Porto Alegre, com convite para R$1.000 por pessoa. Não é, cada candidato faz. Bill Clinton foi a janta. Bom, mas aí o candidato faz o que quer. Mas essa lavanderia de dinheiro começou com o negócio da internet. Lembra alguns condenados da justiça aí? Sim. Que precisavam pagar 700 Fazia vaquinha. Vou fazer uma vaquinha online. Aí o cara em 24 horas arrecadava 700, 800 mil. É óbvio que estava embaixo do colchão. Mas olha aqui, a Cláudia Nunes, que é a nossa telespectadora assídua, que já disse que eu não preciso ficar preocupada que ela vai cuidar de mim na velhice. Ela voltou de Uruguaiana, está nos assistindo, e ela diz assim: adorei a Alice agora ali do ladinho dando dicas. Então vamos dar mais uma dica para a Cláudia Nunes e para os nossos telespectadores dentro do nosso programa, Alice, por favor. E tem mais uma boa opção de atração aí para os próximos dias. É a comédia Mercado Amoroso, que vai ser apresentada neste final de semana em Porto Alegre. O espetáculo mergulha no universo de 3 mulheres que se reencontram após uma série de desilusões e relacionamentos mal-sucedidos. A peça é protagonizada pelas atrizes Letícia Bircoyer, Karen Junqueira e Germana Guilherme. Aqui na capital vão ser 2 apresentações, sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite no Teatro CIE. Muito bem. E quem também mandou para nós aqui um material foi o André Damasceno. Ele está comemorando 25 semanas em cartaz com o show dele. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Né? Com a corda toda, chama o espetáculo, e ele está no Teatro Danris, no Auditório Cultural Danris. Todo sábado, eu e o Rucho fomos assistir. É muito divertido. Ele é ótimo. Eu ia passar para ti. E são três, ele está acompanhado de 3 jovens. É André Damasceno, Dudu Weber
Índio Ben e Maiquinho Pereira. São comediantes também, né? São jovens comediantes. Olha, é muito legal. É 2 horas. Tem que se recomendar isso. É tão bonito, é tão bonito. 2 horas Primeiro de risada garantida. Não, o Damasceno não precisamos falar, né? O Damasceno é conhecido todos nós. Mas ele trabalha com jovens ali, emergentes, legal, né? Já com alguma experiência. Tu ri do início ao fim. E eles oportunizam uma coisa muito bonita ao final. Eles ficam até a última pessoa sair do auditório, eles ficam tirando fotos com todos. Eles ficam no palco, recebem todos, todo mundo faz uma fila e faz uma foto com eles. Muito bacana, muito carinho deles. Faz uma fila, não é uma filha. Dona Magda, a internet tem a senha aqui. Não, isso só no nosso setor de digitação lá que eles fazem. Não tem. As pessoas querem se comunicar comigo. Então tu tem que passar lá no departamento que faz isso. Não somos nós que fazemos. Por que o senhor não faz Marne Barcelos, vamos mudar o assunto. Parou. Não entrou. Marne Barcelos. Gustavo. Dona Magda, vocês me desculpem hoje o estado de disforia. Está me descaracterizando aqui. O Marne quer falar, gente. Já interromperam o Marne 2 vezes. Vamos parar? A noite inteira, não dá para falar. Calma, Marne, calma. Tu tá triste. O estado de disforia, de angústia que eu tô em função desse debate que eu assisti agora. É mesmo? Deu até uma depressão. Me deu, porque esse é o país que eu estou passando para os meus netos. Nem falo mais com meus filhos que estão estabelecidos. Mas não, Portugal não aceito, não vou para lá. Não vou para lá. Não me interessa ir para, mas não me interessa ir para Portugal. Não, eu tenho um amigo que comprou uma rádio lá, já me convidou para ir para lá. Em Amadora, que é uma cidade que fica ao lado. Fica ao lado. Tem 2 funcionários da rádio, não dá para ter mais do que isso lá também. Pois é. Então eu quero explicar para vocês que eu fico muito triste com isso. Mas paralelamente, acompanhando a ciência, eu adoro a ciência, embora entenda muito pouco disso, hoje eu divulguei uma notícia na Rádio Pan que me causou uma profunda euforia. E a notícia é a seguinte: estão criando um equipamento nos Estados Unidos, não sei qual é o centro técnico, em que serão armazenados a vida eterna, chamada vida eterna. Estão armazenando dados, irão armazenar dados de mentes de pessoas, e esses dados irão para um computador que seguirá todos os passos desde o nascimento. Então, a pessoa terá a chamada vida eterna. Eles vão começar a colocar isso, a praticar com camundongos, né? Fazendo isso. E aí eu pensei, puxa, aí todos esses dados, a pessoa, eu não sei se a pessoa vai falar, o computador vai falar, vai representar. Como seria o modo de representatividade dessas pessoas que seriam eternas com o seu pensamento? Mas e a emoção? E a emoção? O viver, o chorar, o rir e essas coisas todas. Nós estamos nos aproximando da robotização em que as pessoas já hoje, através da plutocracia, do dinheiro, e o Chicão falou com propriedade, dinheiro e sexo, sexo e dinheiro, porque isso é que representa a sociedade moderna. A sociedade vive em torno de sexo e dinheiro. A sociedade antiga não vivia... Mas existiam outros valores. Outros valores. Até 50, 60 anos atrás. Eu estava lendo hoje um tratado a respeito disso, inclusive fantástico. E eu digo a vocês, como será o mundo daqui a 50 anos? Como serão as pessoas, os meus netos que estarão aqui? Mário, tu sabia que dos produtos que mais falta hoje no mercado é floricultura? A maioria está fechando, sabe por quê? As pessoas sabem como é que mandam uma flor pelo WhatsApp. Isso é horrível. E a mulher acha o cara que manda a flor um babaca. E é exatamente. Ela não gosta disso. Na mesma linha, só complementando na mesma linha da tem toda a razão. Acerta sempre. Vamos ver. Diga lá. Interessados ganharam uma dica da doutora Roberta aqui. A doutora Roberta disse que o homem que manda flores acerta sempre, tá? Mas tá dada a dica. Fala que fez. Mulher romântica, né? Virtuais ou físicas? Não, físicas. Como virtuais? A doutora Roberta não vai querer rosa virtual. Ok. Perfumado. É considerado uma coisa de bom gosto. Tinha um amigo meu, um grande apresentador de televisão de São Paulo, só mandava tulipa. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa especial, da qual o doutor Ayrton Ruschel também partilha amizade, a Cátia Esteves, que hoje está de aniversário. Querida. Está fazendo mais um ano de vida. Então, Cacá, um beijo grande para você. Feliz aniversário, saúde e paz junto aos seus 3 filhos, ao seu lar, à sua família. Olha aqui, ó, nós falamos agora todas as homenagens. Nós falamos agora há pouco do Dr. Caníbal e a esposa dele, a Zélia Pianca,
Magda, sou a Zélia Pianca, esposa do Roberto, adoramos estar no evento com você, estamos aqui assistindo. E mandou aplauso para todo mundo, mandou beijo para todo mundo. Que audiência qualificada, que audiência qualificada. O meu abraço, eu vou te entregar a palavra, só vou mandar meu abraço, eu juro. Querido abraço. Só o Ruxa que fala? Mas eu não falei ainda isso, eu não falei. É isso, você viu? Está sendo injusto. Está sendo injusto. O Júlio Santos foi executivo no Grêmio, com uma bela carreira no mundo esportivo, todo sucesso. Marley, eu queria comentar, na mesma linha da ciência, um caso que realmente me emocionou e eu vi ontem, era a reportagem de ontem, que experimentos permitem pessoas com paralisia ficar em pé e caminhar. Eu vi. Fantástico, eu realmente fiquei emocionada. Através de estímulos elétricos diretos na medula e técnicas, claro, de reabilitação, enfim, com fisioterapeutas. Mas olha que trabalho bacana esse. A gente tem um público imenso que precisa tanto, né, dessa... Luciane, agora falando de outra coisa que pode deixar... Estímulos bons, né? Dedinho na tomada hoje. Depois que a gente sair, eu vou botar teus dedinhos na tomada. Já trouxe algum presente pra mim? Não. Gustavo, sabe quem chegou há pouco na ONU, em Nova York, e quer falar na Assembleia Geral da ONU? Quer falar, melhor é isso. Tiririca. Maduro. É a mesma Acabou coisa, de chegar. o Tiririca e o Maduro. E vejam só, ele quer se encontrar com o presidente Trump. Trump, por sua vez, já havia dito, vejam como são as pessoas atualmente que estão liderando o mundo. Disse que de maneira alguma ele falaria com Maduro. Hoje à tarde, ele sabendo que Maduro está em Nova York, ele amadureceu a ideia É a piada pronta. O que tu achas, Vitorino? Quando ele soube tudo que tinha de petróleo na Venezuela, ele mudou de ideia. O Trump é o seguinte, o Trump falou com o doidão aquele lá da Coreia do Norte, amansou ele. Para ter uma ideia, desde que o Donald Trump já falou com o Minion lá da Coreia do Norte, desde que eles conversaram, já tiveram 6 reuniões de cúpula. Sim. 6 reuniões de cúpula. Não se surpreendam se a Coreia do Norte não começar a comprar produtos da Coreia do Sul e a Coreia do Sul começar a comprar produtos da Coreia do Norte. Não, eles já liberaram. Eles já estão assinando acordos a isso. Já estão assinando acordo, vai ter acordo comercial. Sim, já tem acordo comercial. Sabe o que se chama isso? Donald Trump. Não se surpreendam Sábado eles fecharam. Se o Maduro não aliviar a pressão e daqui a pouco os americanos começam a comprar de novo petróleo da Venezuela, o Maduro vai abrir um pouquinho, vai se acalmar. O problema está no fato de que os ditadores, notadamente os ditadores de esquerda, eles não entregam o poder pacificamente. É diferente dos ditadores de direita. O ditador de esquerda não entrega o poder pacificamente. Não tem na história que eu conheça assim, me cita alguém, um ditador que entregue pacificamente o poder. Até os de direita, é raríssimos casos os que entregam. E o problema, pois, o que aconteceu em Cuba? Em Cuba nós temos uma oligarquia que tomou conta e transformou o país num negócio milionário para eles, né? Porque a cúpula é milionária. A Venezuela não está diferente. As lideranças venezuelanas, a cúpula militar venezuelana, esses estão riquíssimos. Se algum dia eles forem derrubados, eles vão fugir para algum país que tenha pensamento igual e entupido de dinheiro. Então, assim, o Donald Trump vai conversar com o Maduro, mas pode ter certeza, ele vai colocar a condição na mesa. Primeira coisa, para de matar opositor e dá um jeito de botar comida na boca das pessoas. Muito bem. Olha aqui um recado para o senhor Ademar Pio Filho. Informo que estamos há vários dias sem sinal da emissora aqui no Vale do Taquari. Eu quero dizer ao senhor que já foi avisado a nossa diretoria técnica e certamente tomarão as devidas Dona Magda, sobre providências. isso ontem eu dei o trabalho de avançar ver o que tinha acontecido, porque como a minha região, a senhora sabe que eu sou de Lajeado, Estrela, meus familiares, Taquari, tem ruxa lá, mas tem mais ruxa que gente por aqueles lados lá. E não parava de chegar e eu me dei o trabalho de ir atrás da informação. Roubaram os cabos lá, Dona Magda, toda a região sem cabo lá, eles estão tentando refazer, está todo mundo avisado, estão trabalhando, aguardando ansiosamente que volte. Então não é da TV Pampa, né? Sim, não somos de todas. nessa Nessa nós estamos inocentes. Nessa nós estamos inocentes. Dona Fonseca, que está na nossa audiência, a Denise Goulart Munhoz, que falou sobre a semelhança entre os números em diversas pesquisas da intenção de voto, que agora eu disse que era da CNI, enfim, que ela diz que são os mesmos institutos e que acabam sendo a mesma coisa.
O senhor Manuel Azevedo diz assim... Dias mulheres de um candidato... Não, isso aí eu não vou falar. O senhor Adilson mandou uma mensagem aqui pro Marne, essa história do Marne querer ir para Portugal. Nananina, não. O Marne não quer. Seu Marne não vai. Mas não pode ir a lugar nenhum. Ele é propriedade do povo do Rio Grande do Sul. Se ele tentar fugir, nós vamos buscar. Ele é coisa nossa e ninguém tasca. Um abraço do Adilson Moreira Borges. Dona Magda. O Fernando Correia aí de Caxias também dá um salário de 20 pau por mês. E apresenta uma gata por semana para eles. Mas tem que ter vantagem. Você acha que 20 mil reais por mês dá para viver em Lisboa? Dá, aqui. Muito menos. Dona Magda. Aqui dá, com as mordomias que tu tem. Olha, se surgir... Que eu preciso levantar às 4h30 da manhã. O Mar não tem mordomia alguma. O Mar é um personagem em Porto Alegre. Mas ele não sai, tá louco? O Mar não... Então 20 mil por mês não dá para viver no Brasil? Não, um homem sozinho Mar, não dá? Só naquele cabelo... a gente falou essa história do Chicão de 20 mil mais uma gata, ele faz assim... Olha, tem uma moça loira, que é uma gata... Que tá louca pra falar. Tá causando transtorno na noite aí de Porto Alegre. Táxi, ela pega táxi, pega Uber, sei lá o que ela pega. E eu sei que ela não paga. Aí ela vai toda bonita e desce. Na frente do hotel. Ela desce na frente de um hotel, entra no hotel e sai por uma... Sabe o leão da montanha? Saída pela esquerda e aí os motoristas ficam furiosos. Dona Magda, mulher utiliza serviço, olha aqui, ela... Normalmente, ela aplica e orienta o motorista a parar na frente do portão da garagem do hotel da rodoviária, ali no cruzamento da Ernesto Alves com a Voluntários da Pátria. Pede que o motorista o aguarde por 10 minutinhos, porque ela vai até o apartamento onde está hospedada para pegar dinheiro e nunca mais aparece. Não, diz que já entrou motorista no hotel e já brigou com o pessoal do hotel, já quis quase bater nas pessoas, porque eles querem saber qual é o apartamento e o homem dizia, ela não está hospedada aqui. Magda tem que colocar no registro que essa loira só pode ser atendida pelo Uber Cash. Porque vocês viram agora o novo método, é um pré-pago, Uber pré-pago. Tu carrega que nem celular e usa para restaurantes ou para pedir transporte. Então, para essa aí, só um dos Uber Cash. Desse hotel diz o seguinte, pré-pago. Já vi a loira, ela é muito atraente. Usa roupas curtas e, pelo visto, ela sabe encantar. Aí o funcionário atribui a localização de esquina, a má fama da região, enfim. Eles têm que registrar. Eu acho que ela deve ter maquininha, então. Ela é pré-pago. Não, que agora as acompanhantes estão usando maquininha no pré-pago, Tá certo, não vai perder a viagem. Não perde viagem. Eu queria dizer que se o seu Marne não quer ir a Portugal, a Lava Jato... Eu quero ir lá para passear, ver os meus amigos. Quer morar. Se o Marne não quer morar em Lava Jato, lá em Portugal, a Lava Jato não se importou de ir a Portugal. Foi a 54ª operação da Lava Jato, pela segunda vez uma operação internacional, aproveitando dos convênios que se fez da Polícia Federal com a Polícia Internacional, e foram lá com 5 mandados de busca e apreensão. É um inquérito que se investiga aqui, sempre da Odebrecht, com a nossa gloriosa Petrobras, de 56 milhões de desvio. Então, se imagina, se localizou provas lá, se está atrás de provas documentais, provas eletrônicas, que eu imagino que sejam celulares, computadores e outras questões, para enriquecer ou descobrir novas pessoas que estavam dentro da trama, ou para conseguir provar as delações. Por que eu estou noticiando isso? Para casar com uma decisão hoje do STF, nós já víamos regularmente noticiando aqui processos que estavam sendo arquivados, porque a delação estava, o processo estava baseado tão somente em delação. E hoje o STF definiu que, se o processo é arquivado, então já vai arquivar o inquérito, então não virará mais ação. Então, todos os pedidos de que virasse ação enviados pela Procuradoria-Geral da União, que forem delações baseadas tão somente em delações, não viram ações e estão sendo arquivados. Aproveitando que tu está falando de localização, enfim, eu quero responder para algumas pessoas que na segunda-feira perguntaram, hoje estão perguntando quem é o cirurgião dentista com quem eu fiz o tratamento, aquele que coloquei as lentes
nos dentes, em toda a minha arcada dentária superior e inferior. Eu fiz isso com o Dr. Manuel Barrios. Ele tem consultório na Padre Chagas, 515, sala 1002, e o telefone é o 3573-4858. 3573-4858. Desculpe se eu demorei em dizer para vocês. Eu quero mandar um abraço especial para o Marcelo, que se comunica aqui pelo WhatsApp, pela Vânia Guacira. E também perguntar para o Marne, a pergunta é da Sabrina, se ele já leu sobre física quântica e a lei da atração. Bom, olha, a física quântica é uma matéria profundamente difícil, né? Física quântica. O professor Moacir, nosso querido professor Lima. Moacir de Araújo Lima. Isso, Lima, que estava inclusive fazendo palestra lá em Portugal, que eu tinha dito para ele, vá para lá, que o amigo vai fazer um grande sucesso. Realmente ele está fazendo um grande sucesso lá, segunda e última vez que eu falei com ele. Agora, a física quântica. A física quântica, para falar a respeito disso, precisa ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Não tenho. Quando eu não sei, eu não falo. Então, não, mas não, na verdade, perguntou se tu já tinha lido ou não. Li os mas livros dele. Vamos depois de Moacir de Araújo Lima, vamos com uma dica do programa, senhor de Alice. Tem mais uma dica de um evento de alto nível. É que Augusto Cury vai apresentar pela primeira vez em Porto Alegre a palestra Os Códigos da Inteligência. O psiquiatra e escritor vai abordar assuntos como excelência emocional e profissional. E também vai falar sobre um conjunto de atitudes que são capazes de libertar a criatividade. O encontro vai ser no Teatro do SESI, no dia 9 de outubro, às 8 horas da noite. Sabe que nas minhas idas ao Zafari, que eu vou 2, 3, 4 vezes por semana, eu sempre encontro telespectadores. Encontrei o Alberto e a Leila, que há muito tempo atrás eu já tinha mandado beijo para eles, porque eles são os sogros da Paula. Lembra que eu tive uma professora de Pilates, que era a Paulinha? Pois então. Então eu encontrei com eles, eu não os conhecia. Só sabia que eles existiam. Aí eles se apresentaram para mim. E tu tem um fã, Gustavo Vitorino, que vai lá. Pô, pelo menos um. Pelo menos um. Foi por isso que eu quis te dizer. O seu Pedro. O seu Pedro parou, conversou comigo, gosta do programa, gosta, mas o meu preferido é o Gustavo Vitorino. É o São Pedro. Muito obrigado, seu Pedro, pela sua gentileza. Eu sei que as pessoas de saber avançado são raras. Começou. E o senhor pode se considerar entre elas. Muito obrigado pela sua gentileza. Continue nos assistindo. Manda um beijo pra Sandra Almeida, que adora o ursinho Puff também. Sandrinha, beijo. Que coisa mais mimosa. Você ia ver a cara desses adoradores. Parou. Acho que é tudo série B. Não mesmo. O que tu quer? Tu parou! Quieto! Tu ganhou um beijo aí de Raimundão, Severino, não sei o que, agora vem com essa onda. Não me agride, que eu tô quieto. E ele tá doente? Ele tá doente. Olha o estatuto idoso. Ele tem 60. Olha o estatuto idoso. Não pode. É verdade. Fala, doutor. Dona Magda, o ex-procurador da República? Procurador-Geral da República vai depor como testemunha no inquérito da delação ou da rescisão da delação da JIF. Sim. Que são 4 executivos que foram com ela beneficiados, 2 irmãos, mais o diretor, mais os 2 diretores. E esse processo, ele hoje é subprocurador, ele abriu mão da prerrogativa de escolher dia e horário, ele aceitou o horário que está marcado a audiência e ele vai depor. Porque foi ele, em setembro de 2017, a propor esta rescisão. Né? Por que ele propôs isso naquela oportunidade? Ele disse que houve uma quebra de confiança. Até o procurador que trabalhava com ele, o Miller, né? Que teoricamente já estaria contratado pela JF e estaria orientando, então que isso quebraria todas as condições da concessão do acordo. Esse processo está com o ministro Fachin, e ele disse que está, porque ele vai ouvir essas testemunhas nessa audiência e já prometeu que tão logo encerrada, ele vai encerrar a instrução e vai levar a julgamento. Essa é uma decisão muito importante, porque foi a primeira grande delação e praticamente desencadeou toda a Operação Lava Jato, todos os inquéritos que nós tivemos a partir dali, todas as denúncias, né? Então, vamos aguardar essa decisão dele ali e o que vai dizer o nosso próprio procurador, né? Sim. Se ele foi ele quem assinou, foi sobre a égide dele e depois ele mesmo propôs a rescisão diante dessa questão do procurador. Falando em propor... Essa denúncia, deixa eu só pegar a carona na notícia do Ruxo. A dona Raquel Dória está botando as unhas de fora.
Tu acha? Hoje teve uma reclamação junto ao STF, que está sendo analisada pela ministra Rosa Weber, de que teve uma denúncia, uma delação premiada envolvendo um desses operadores de partidos grandes aí. A delação premiada tinha testemunhas, tinha documentos, recibos bancários, enfim. A dona Raquel Dodge do arquivar. Opa! Que estranho. Aí o delator, não, para aí. Como assim? Chamou a empresa. Como assim? Não, ela fez uma reclamação direta ao STF, que foi recebida pela ministra Rosa Weber, que estava avaliando a matéria. Sim. A ministra Rosa Weber intimou a dona Raquel Dodge. Para aí, como assim? Opa! Como assim? Por que pediu um arquivamento? Se tem provas. Dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo. A dona Raquel Dodge, olha... Raquel Dodge não é mais a mesma. Raquel Dodge não é mais a mesma. Fui dar uma olhadinha em algumas decisões, alguns pedidos de arquivamento nos últimos meses. Sim. Anota, a dona Raquel Dodge está botando as unhas de fora. E a gente não está notando. E está bem ao contrário... Está silencioso. Mas está bem ao contrário da fala dela. Ela está fechando 1 ano de mandato e ela diz que quer reduzir exatamente os arquivamentos. E o que ela fez? Ela fez 32 denúncias para o STF, sendo 4 da Lava Jato e outras 14 no STJ. A média de 1 denúncia por semana, com esta fala de que quer reduzir os arquivamentos. Uma coisa tem que se dizer dela. Ela está fazendo as coisas andarem. Sem dúvida. O volume de pedido de arquivamento não é legal. É muito grande. Porque sabe o que acontece, senhores juristas? Você passa a fazer juízo de mérito preliminar. Então, ela passa a decidir se o cara é culpado ou inocente. Não. Se tem provas, junta tudo, manda para o judiciário. Quem vai decidir é o juiz, não é ela. Tá. Olha aqui, ó, falando em arquivar, não é nem arquivar, o prefeito Marquesan botou o projeto do aumento da revisão do IPTU embaixo do braço e foi para casa porque ia perder de novo. Então, seguinte, botou, então, oi, vou para casa, não estou agradando e tal. Então, assim, 2019 não tem aumento. Depois não sei, para esse ano. Aumento de imposto hoje em dia é palavrão. Poxa vida. Não tem mais de onde tirar, né? Como nós estávamos falando antes. De novo eles referem. 1/3, eu já disse aqui, vou repetir. 1/3 dos imóveis em Porto Alegre estão irregulares, não estão em nome dos seus legítimos donos, por causa do custo. Aí, por exemplo, os cartórios de registro de imóveis, doutor Ruxo, exige que você faça um contrato num cartório, um tabelionato, para depois ele fazer a mudança. Aí o cartório cobra 1.800, 2.000, 2.500 e mais o cartório de registro de imóveis. Quer dizer, você sai marchando com 3, 4, 5 mil reais sem falar no ITBI. Pois é vigarice. O Tribunal de Justiça não tem corregedoria? Porque ele que determina, é uma tabela, é o custo do selo. Pô, então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem que dar uma olhada nisso, porque ele é o responsável pelo tabelamento do serviço dos cartórios. Quando eu falo que o Vitorino tem lucidez, ele está no momento de lucidez agora, é isso aí. Não, mas já custou a pegar, ele estava com o motor frio, custou a pegar, mas agora tá ótimo. Mas aí fala que eu sou mal-humorado, mas essas coisas tem que ser mal-humorado. E o que acontece? É uma injustiça. Injustiça a gente não tolera na bancada. E o que acontece? Quando tu fala assim, eu gosto. É quando tu manda pro diabo um carreque, não sei o que, tu perde a elegância. Vamos começar com injustiça, dizer que o Vitorino é mal-humorado aqui na bancada. Parou aí o lado esquerdo? Não, é que a gente tá chateado, né? Mas tem gente insinuando que o Vitorino era mal-humorado, nós nos irresignamos aqui. Nós irresignamos aqui. Eu concordei. O que acontece? Nós estamos trazendo a insegurança para os contratos, porque estão voltando os contratos de gaveta, que a gente sabe que pouca segurança jurídica tem, porque a tradição, a transferência do imóvel se faz mediante o registro. Você não faz ideia o que aumentou nos últimos 15 anos as ações de adjudicação. Bom, eu já nem falo em uso capião, que era um negócio que até muito tempo atrás era raro. Hoje em dia, o que as pessoas sabem? Porque o sujeito pensa assim, ele comprou, na hora de transferir, vai transferir, custa não sei quanto. Pô, não tem como transferir, o cara compra um imóvel de 150 mil, tem que gastar 10 mil para botar no nome dele. Muito mais. O cara comprou 150 mil, deu 20, financiou em 40 anos, bom, aí... Bem, o imóvel, aí o sujeito, bom, vou pegar um contrato, botar aqui na gaveta. Aí o cara que vendeu para ele morreu. O cara tinha 6 filhos, dos quais 2 morreram. E 2 deles casaram com 3 mulheres diferentes. Teve um filho com cada uma. Nunca mais tu regulariza esse imóvel. Muito difícil. Nunca mais. Aí vem a ação de uso capião, de adjudicação. Quer dizer, a própria justiça fica sobrecarregada porque não existe uma tabela razoável para... Por exemplo, por que é necessário um contrato registrado num cartório?
Não é suficiente para ser um título executivo, basta duas testemunhas. As duas testemunhas reconhecem a firma, faz o contrato, vai lá, gasta R$100, R$200 no cartório de reconhecimento de firma, está encerrado o assunto. Por que tem que pagar R$2.000, R$2.500? O seu R$2.500, o senhor tem comentários brilhantes, é que tu tá sempre brabo, tu grita. Mano, isso é uma sacanagem. Mas tu pode, eu tô defendendo a cidadania, eu tô defendendo o cidadão. Mas não gritar. Isso é uma vigarice oficial. Mas eu preciso reparar uma informação, que é uma informação que nós aqui prestamos em informação, né? A jurisprudência já evoluiu para aceitar, lógico, mas a tua informação ela jurídica. precisa. Não há nada mais seguro do que tu fazeres a transferência. Ponto, né? Mas a jurisprudência ela veio exatamente para consertar algumas aberrações. E hoje, sim, o contrato de gaveta ele já é reconhecido. Lógico que tu leva para questão probante. Vai ter que ouvir a testemunha do contrato. Vai ter que constituir. Tu vai ver se tu já declarava no teu imposto de renda os últimos 8 anos tu declarava aquela compra. Não pode emergir um contrato. Você gasta mais para ter uma sentença judicial que eu só estou dizendo que o judiciário foi sensível a isso, sim. Foi sensível a isso. E é muito difícil tirar um imóvel de quem tem um contrato escrito. Tem como. Mas e aí, vamos lá. Se tiver alguma hipoteca, pega lá, penhora, primeiro, segundo, terceiro grau, e o direito de terceiros, boa-fé. Isso aí gera uma confusão. Então, assim, é outro assunto. Eu estou dizendo eu comprar um apartamento dele. Só uma coisa, juntos o telespectador não entende nenhum de vocês. Tá? Fala, eu não dúvida aos queridos advogados e nobres advogados. Tem muita gente fazendo empresas dentro de famílias que têm mais patrimônio e tudo mais para não pagar o tal do imposto causa-mortes. Porque esse imposto de transmissão é absurdo. Quanto que está o imposto aqui no Rio Grande do Sul? Vai de 3% a 6%. Não estava em 8%? De 3% a 6%. O imposto de transmissão é 3%. Acaba o custo final sendo 6% entre cartório e essas coisas. Então, e a criação de uma empresa, então, passa a ser uma grande vantagem. Porque uma vez que a pessoa morre, que é sócio da empresa também, a empresa fica só com os filhos. É que, na verdade, essa ideia de criar empresa é para proteger todo mundo, não é com o intuito de economia. Eu sei, o que eu sabia era para proteger, também de economia, porque tu não precisa passar, porque daí os imóveis estão no todos nome dessa empresa. Exatamente. Muito bem. Olha aqui, ó, tem um e-mail aqui de um telespectador, do Gustavo Tofanini, e ele faz uma denúncia e mandou, inclusive, digamos assim, uma cédula, né? Com as indicações todas que nós vamos votar no dia 7, que é o deputado federal, o deputado estadual, os senadores, o governador, o presidente, enfim, né? E ele diz que esse material, que já está todo marcado, com só pessoas de um único partido, enfim, está sendo distribuído na zona leste de Porto Alegre. Enfim, são pessoas que estão pedindo votos para um candidato, enfim, e ele pergunta, sabe, não é proibido aparecer um candidato que não foi aceito, receberia multa caso fizesse campanha? Cadê o TSE que regula o que vocês podem ou não falar durante a campanha, mas não controlam isso? Cadê a fiscalização e a punição? Sabe que eu escutei hoje na rádio, vote para presidente, exatamente esse nome, aí. E eu cheguei a ficar... Queria voltar no tempo, mas não dava. Na verdade é o seguinte, a Justiça Eleitoral, como um todo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, porque o TRE aqui é muito criterioso, é muito rigoroso. Mas o TSE está deixando a Bangu essa eleição. Mas isso aí fizeram uma lei, isso está rodando nas redes sociais e está sendo mandado. Fizeram uma lei. Pelo interior do estado também, porque as pessoas estão denunciando. Sim, mas está a Bangu. Está a Bangu. Fizeram, e não é só aqui no Rio Grande do Sul, não. O Brasil inteiro está. Olha, tem um negócio assustador. Fizeram uma lei eleitoral que nos censura, nos oprime, não dá para enganar. Só que está vendo, nós estamos aqui sob a égide da lei eleitoral. A culpa não é do Tribunal Regional Eleitoral. Ele recebe uma lei e tem que fazer cumprir a lei. Essa lei foi votada pelos ilustres políticos brasileiros que querem, de forma absolutamente radical, com conotação de nazismo, silenciar a imprensa sobre as lambanças que eles passam 4 anos fazendo. Então, assim, isso faz parte de uma estratégia que atende a toda a classe
política. Salvo raríssimas exceções que são favoráveis à liberdade de imprensa, eles querem calar a nossa boca 30, 60 dias antes da eleição, para que a gente não diga, olha, Mordaça. esse fulano aqui, a lei da mordaça. Só que eles fizeram a coisa exclusivamente para as concessões públicas, rádio e televisão. Internet e jornal tá uma esbórnia. A rua tá uma esbórnia. Então, vamos de novo ao programa. Esse final de semana está chegando aí, mas a Alice não deixa de ter uma boa sugestão para você. Isso, agora eu tenho uma dica educativa para quem sabe os pais levarem os filhos ou os avós levarem os netos. É a peça infanto-juvenil Labirinto da Água, que é inspirada no livro Gota d'Água, de Moacir Sclir, que pode ser conferida nesse final de semana em Porto Alegre. É um espetáculo que aborda assuntos como a conscientização ecológica e a vida em comunidade, e é voltada para o público dos 6 aos 12 anos. As sessões vão ocorrer sábado e domingo, às 4 da tarde, na Sala Álvaro Moreira, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, aqui na capital. Magda. Muito bem. Vamos lá, então, Dr. Ruschel. Dona Magda. Pois não, sou eu. Viu que eu preciso uma não, pausa? Mas tá bem. Que vocês falham uns dias, me tonteio aqui. A culpa é nossa. Ele é caduco e a culpa é nossa que não vem trabalhar. Ao invés de trabalhar todos os dias, que daí eu não me engano aqui. Na verdade, o TRF4 julgou a segunda ação, o segundo processo contra o José Dirceu, chegou aqui para a revisão de pena. Se no primeiro ele teve a sua pena aumentada de 20 para 30 anos, agora ele teve a sua pena reduzida até, vou ver, de 11 anos e 3 meses para 8 anos e 10 meses. Já trata-se da segunda condenação. A questão que chama a atenção, dona Maria, evidentemente que saiu o acordo, então ainda cabe recurso tanto aos embargos de declaração, que dá o trânsito em julgado, como entrar com recurso especial ou extraordinário e pedir efeito suspensivo. Mas isso não sendo concedido, o que é muito provável, dentro de 15, 20 dias os EDs já terão sido julgados e ele terá tido, então, a sua segunda condenação em segundo grau. Por que eu chamo a atenção? Porque ele está solto. E ele está solto, mesmo tendo a condenação em segundo grau no primeiro processo. Então, qual a justificativa que se dar-se-á para deixá-lo solto no segundo processo, quando ele novamente infringe a lei de estar preso? O ex-funcionário dele, o Toffoli, que hoje é presidente do STF, vai usar o mesmo argumento, o princípio da plausibilidade. Ele diz que o recurso do seu Zé Dirceu é plausível de sucesso, então ele tem que ficar solto. Não, mas e aí, qual é a linha que eles vão justificar para não dar liberdade para o presidente Lula? Eles vão encontrar. Depois dessa desentortada de banana do Toffoli, não duvido de mais nada. Vamos criar a teoria do coitadinho. Essa notícia do Zé Dirceu, como o pedido de suspensão do inquérito que investiga o presidente Michel Temer, que é assunto outro da Raquel Dodge. Essas e outras informações atualizadas estão no www.osul.com.br. Você baixa na plataforma da sua preferência o nosso aplicativo, não custa absolutamente nada. Você fica sempre bem informado, a hora que você quiser, vai lá, vai no computador, vai no telefone, é direto 24 horas. Marne Barcelos, os aniversariantes. O primeiro aniversariante, eu já falei no primeiro espaço, o Martin Heidegger, né? O grande filósofo alemão que deixou obras fantásticas e, como eu sempre comento, né, a respeito da cópia, né, da mimese, que é a adaptação de textos com pensamentos diferenciados, embora se tratem do mesmo assunto, e ele foi um deles na linha do Arthur Schopenhauer. O outro aniversariante, George Gershwin. Esse foi maravilhoso, irmão do Ira Gershwin. Foram dois irmãos que se notabilizaram na década de 30 nos Estados Unidos através das suas músicas e através das suas peças teatrais. Porque as peças teatrais, naquela época, primeiro elas tinham que ser lançadas nos Estados Unidos, em Londres, para depois ir para os Estados Unidos, né? Então eles fizeram sucesso também na capital do Reino Unido. O ator George Raft, que era um bailarino, ator, que fez muitos filmes de sucesso. Julie London também foi outra atriz de grande sucesso, cantora e bailarina também. Esse o Chicão conhece bem, o Enzo Bearzot, treinador de futebol italiano. Ele foi técnico da seleção italiana, não foi? Foi campeão em 82, aquele... Campeão do mundo. Ganhou do Brasil em Sarriá. Ele chegou a ser técnico de clube, não?
Chegou a ser técnico da Juventus. O outro aniversariante, Winnie Mandela, que foi casada com Nelson Mandela, depois se divorciou. Ele casou com a ex-mulher, a viúva do Samora Machel, que foi presidente de Moçambique. E eu quero mandar um abraço especial para o Luiz Fernando Veríssimo, que hoje completa 82 anos de idade. Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, para mim o maior escritor brasileiro, o maior escritor gaúcho, né, de todos os tempos. E o Luiz Fernando, com seu analista de Bagé e outros sucessos, continua nativa, músico também, e uma figura carismática e realmente maravilhosa. Luiz Fernando Veríssimo. Marcos Plonka, meu amigo, lembra? Lembra daquele, ele fazia a escolinha do professor Ramon? Vamos resolver tudo com dinheirinho na bolsa, né? O Marcos Plonka, né? Eu conheci essa figura. O Cláudio Marzo foi ator galã da Globo, né? E faz aniversário com a filha dele, que é a Alexandra Marzo, também Cláudio no dia de hoje. Vivo? Não, já faleceu. Gal Costa, cantora brasileira, completando hoje 73 anos de idade. Nossa. O tempo passa para todo mundo. Cantando como nunca, a ouvir essa semana. E ela completando 70 anos. Uma musa, Olivia Newton-John, né? Completando 70 anos ao vivo, parece que foi ontem, né? No Brilhantina, as noites de sábado e tal, sábado à noite. Líderes da campanha mundial contra o câncer de mama, porque ela teve câncer de mama. Eduardo Tornag, ator brasileiro. A Linda Hamilton, atriz americana de 62 anos, que fez O Exterminador do Futuro, lembra? Isso mesmo. Isso, a Linda Hamilton. Ela foi casada com o... James Cameron. James Cameron. Dan Stuba, ator. Nossa produtora inteligente. Nossa produtora sempre atenta. Cultura geral. Que coisa impressionante. Isso, porque o James Cameron, criador de Avatar, Eu vou fazer um pequeno hiato. Eu nunca vi uma figura como esse senhor, a minha sinistra aqui, viu? Sinistra por quê? Por que ele fez agora? O que eu fiz? Obrigado, dona Carla. O que eu fiz agora? É muito elogio que o senhor dá. O senhor elogia muito. Você está com ciúmes, eu elogio só o senhor. O senhor está com ciúmes. Não adianta, isso aí não adianta. Eu vivi com mulheres ciumentas ao longo da vida. O humorista Leandro Hassum, ator e humorista brasileiro. A Serena Williams, tenista norte-americana, maravilhosa. São esses os aniversariantes de hoje, dona Magda Beatriz. Eu ia comentar na sequência que o comediante norte-americano Bill Cosby... Que triste. Muito triste. Foi condenado a... Triste, não. Eu acho que foi bem... Não vê aquela figura... Aquela figura. 10 anos de prisão por 3 crimes de drogar e estuprar Andréa Constant há 14 anos atrás em sua casa. Mas qual é o problema mais grave? Tem mais 50 outras mulheres que também vieram fazer denúncia em razão do mesmo tipo de abuso. Então, é muito, muito triste. Lembrando que lá nos Estados Unidos não tem prescrição. E não tem idade. Não interessa. Mas está pedindo a prisão domiciliar. Domiciliar em razão da idade da doença, né? Tem idade avançada. Vocês viram, viralizou hoje de tarde um depoimento de uma brasileira que estava com seu namorado de 3 meses brasileiro nos Estados Unidos, estavam estudando e morando lá, e ele foi extremamente violento com ela. Usou, diz ele que estava sob efeito de drogas e álcool e parece que remédios, enfim, deu lá a explicação dele, mas o depoimento dessa moça é chocante. Ela estava completamente desfigurada, uma moça linda e até muito frágil, me pareceu, assim, né? Ele foi preso e a fiança, 245 mil dólares. Ela conseguiu tentar fugir dele, se escondeu dentro de um banheiro, ele invadiu, ele quebrou a porta. Que horror! Ele agrediu tanto que tinham maços de cabelo dela. Ela estava assim, foi algo muito agressivo, muito chocante. E depois eu vim a saber algo que é mais chocante ainda, que é uma moça jovem e que ele já havia tido atitudes agressivas no Brasil. Olha a Ou seja, ela viajou com o cara. Mas vejam, se ele já estava demonstrando um posicionamento agressivo e tudo começou porque ele queria ver o celular, ele estava extremamente agressivo porque ele é super ciumento. Então a gente estava falando de ciúme, é um absurdo. É um absurdo. Corno bravinha. Vamos a um momento mais lúdico, por favor, porque foi muito uma informação mais leve, uma
exposição cultural. Um travesseiro de pena. É a exposição Cidades Imaginárias, que reúne mais de 40 obras, entre telas em acrílico, aquarelas, gravuras e desenhos, que foi inaugurada nesta quarta-feira. E as peças multicolores que misturam o lúdico e o real são da artista Estela Dapoian e estão em exibição até o dia 27 de outubro. A mostra tem entrada franca e pode ser visitada de segunda a sexta, das 9 às 7 da noite, e sábado, das 10 às 2 da tarde, na Nieto Galeria de Arte, em Porto Alegre. Boa noite, pessoal. Olha só, me roubou o encerramento do programa. Como que é isso? Queridos, uma boa noite para todos vocês. Durmam bem. Pode até sonhar com a Alice, que é a última figura bonita, simpática que vocês viram. Não custa absolutamente nada. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Espero vocês. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.